Salve, galerinha! Grande prazer ter aqui hoje, como eu vim falando para vocês, né, da minha história, dos meus professores de guitarra, grande mestre Hélio Valverde, que tem uma importância enorme, né, para a cultura da cidade de Campinas, né, para a história da guitarra da cidade de Campinas, professor dos professores, mestre dos mestres. Grande prazer ter você aqui. Cadastro, né? E eu queria que você falasse um pouco de como foi o seu começo. Bom, o meu começo foi assim, cara. Não existia professor de guitarra. Não existia. Existia alguém que sabia fazer alguma coisinha no violão e alguém que tinha uma guitarrinha e juntava as coisas. Naquela época você, 70 e pouquinho, se você quisesse aprender guitarra, você tinha que arrumar um professor de violão para poder pegar os acordes, etc. E os professores de violão da época era um esquema tão diferente que eles não falavam em acordes dó, fá, sol. Eles falavam a primeira de dó, a segunda de dó, não lembro se era o fá ou se era o sol, um sétimo, alguma coisa assim. Era um esquema louco, eu nunca aprendi aquilo direito. Nem quis também. Eu tinha bons amigos aqui no bairro, inclusive, que gostavam da madrugada, de um violão embaixo do poste e tocavam uns Hendrix e tal, assim, malemar, a gente tirava as coisas de qualquer jeito, não tinha a menor noção de nada, né? Pegava o violão de nylon, botava a corda de aço e fazia solinhos. Esse amigo meu, Zé Luiz, me ensinou o Ré maior, Sol e tal. Eu lembro que a primeira coisa que eu toquei em público na vida foi um twist and shout, que eu só fazia dó, sol, 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 dó, dó, ré, dó. E era um trampo, cara, eu não acertava quando comecei a chegar. E assim foi indo, cara. Santana, eles foi me dando essa influência, Santana, Hendrix, e etc. E os outros amigos, naquela época tinha aqui em Campinas, o que é hoje a feirinha de artesanato, era a Feira Hippie, lá no Centrão. E lá juntava a ripaiada lá e eles trocavam informações, trocavam fitinhas, então vinha muita fita cassete com coisa gravada que eu fazia menor ideia do que era. E eu vi aqueles pais daqueles sons ali e não sabia o que era, e depois fiquei sabendo o The Who, então Get Food Again, aqueles acordes, pô, que som legal, né, cara? Eu lembro também que muito antes disso tudo, eu sempre gostei de ouvir música, antes de imaginar que eu fosse tocar qualquer coisa na vida, lá pelos 11, 12 anos de idade, eu andava com um ratinho de pilha, pequenininho, e tinha um programa na meio-dia de Parada do Sucesso, que eu ouvia aquele programa não por causa das músicas, por causa da vinheta. Aí chegava aquela hora daquele programa, começava começava que som tá rolando aqui, que será isso? Aí eu ficava só pra ouvir a vinheta, não fazia a menor ideia do que era aquilo. Aí as coisas foram desenvolvendo. Anos 70 dentro, eu fui começando a descobrir que eu conseguia tirar coisas de ouvido. Violão ainda? Violão. Eu tinha um violão de Jorge, que eu metia umas cordas de violão de aço nele pra poder fazer pente, tirar um negócio parecido com um violão, né? Certo. As palhetas a gente cortava tubo de desodorante, fazia aquela botona assim, uma forma de gota, e aquele negócio mole. E assim ia. Imagina que, pra mim, naquela época eu sou um pouco mais novo, foi difícil, imagina, né? Pro Hélio que teve que realmente cavar, né? E como que foi quando a primeira guitarra, as primeiras aulas de guitarra finalmente que você... Como que foi essa fase? Na fase final dos anos 70 ali, eu já estava tocando em banda. A gente tinha uma banda de rock progressivo e eu tocava baixo. Tinha um baixo emprestado, era um baixo Janine brancão assim, e só tinha som na corda lá. Então eu tocava assim, ó. Só saía som na corda lá? Só ficava... Não, ia na corda, sei lá qual que era. Era captador de guitarra. Enfim, e nesse momento aí, 79, eu peguei o quartel. E quando eu me afastei de tudo, plantava no quartel lá, eu chegava em casa, não podia dormir, não aguentava. Eu sei como é. Aí eu peguei o bidão, né, pra infantaria forte. Numa época nervosa. Naquela época era nervosa. Eu servi no ano que o Lula foi preso. Nós ficamos de proteína. Eu gosto meio de perto. Assim. E ainda tinha uns atentados em Barica. Era meio bravo. Daí quando eu saí, em 81, meus amigos estavam com essa coisa de jazz. A tocar jazz e tal. E eu, nas minhas pentatônicas, que eu nem sabia o que era uma pentatônica, os dedos iam lá, né? Meio de diagonal, assim, procurando de orelha. Aí os caras, não, estamos tocando jazz, preciso estudar jazz, preciso estudar. Daí eu vi que eu não estava acompanhando mais os caras, assim, consigo tocar isso aí.
que está acontecendo? Deixa eu ficar ouvindo, ver se eu pego, porque tudo eu ouvia, pegava mais ou menos do jeito que eu ia fazendo, né? No jazz não dava, não. Aí, para encurtar a história, muita coisa aconteceu, eu consegui estudar no Clã, em 81. Logo depois eu cheguei lá com cabelo de reco. E... Violão ou guitarra já? Guitarra já. E eu peguei o Ulisses Rocha. Eu acho que o Mozart tinha acabado de sair de lá. O Ulisses tinha acabado de entrar no Dalma, né, tinha formado o Dalma, e era o som que a gente ouvia na época. Eu falei, pô, legal, rock and roll pra caramba, mas esse som tá muito legal também, né? Isso aí é 80? 81. Aí, cara, eu só pude fazer porque tinha uma dificuldade gigante para ir para São Paulo, né? Eu saía do Objetivo, ia para lá sem almoçar, fazer aula às 2 horas da tarde, eu voltava sempre com dor de cabeça de São Paulo. Eu aproveitava a carona, sabe? Mas assim, um semestre de Clã, que na verdade foram uns 4 meses, eu fui de 0 bolinha, nenhuma bolinha, aprendi a primeira bolinha no pentagrama, primeira série do Pozzoli, até campo harmônico. Em 4 meses, assim, os caras tinham um negócio corrido, foi muito legal. E eu, professor, não tinha o que falar, o cara era muito bom, né? O cara era tipo um ano mais velho que eu, assim, mas já muito adiantado, mas era um professor de violão. Ele tinha uma Fender preta, uma Gibson Les Paul, eu era completamente apaixonado, uma Custom preta, que era o sonho da minha vida. Certo. Eu com 19, 20 anos, eu não queria carro, eu queria uma Gibson Les Paul. Quem não? Por causa do Peter Frampton, eu queria o Les Paul preta com 3 captadores. Eu achava que isso era possível ter uma coisa dessa no Brasil naquela época. Eu até comentei que naquela época a importação era proibido. Durante muitos anos. Era proibido. Se você queria uma Fender Stratocaster, você tinha que comprar um similar nacional. Ou seja, se a Fender lançasse uma guitarra X, você poderia importar. Mas vem um cara brasileiro com pé de pau, faz do mesmo recorte de corpo, é uma similar nacional. Você tinha que comprar o similar nacional. Até o comecinho dos anos 80 ainda tinha umas guitarras mais legais. Por final o negócio ficou muito feio. E essa época você já tinha guitarra, então? Nessa época aí, por 81, 82, eu comprei de um amigo uma guitarra argentina, a marca Fain, que ela é um clone de uma Hagstrom. Que é uma guitarrinha legal, ela vinha com um fuzz embutido e tal. Eu gostava daquela guitarra. Era uma mistura de MSG com Strato, assim. Ela tinha um fuzz embutido. Você abria lá dentro, no meio dos 2 captadores, tinha um circuitinho pendurado ali. Não era uma Hagstrom, né, cara? Mas fazia pá, eu gostava daquilo. Eu me divertia com aquilo lá. Mas essa aí, quando a gente foi tocar no Fico, aqui no ginásio do Guarani, ela foi roubada. E aí eu fiquei sem guitarra. E essa tem uma história. Ela estava num estojinho bonitinho, em cima do estojo dessa aqui, que era do Renatinho. E a gente terminou, todo mundo fez a apresentação no Fico. Vamos contar a história dessa aqui. Aqui tem muita coisa. Não dá pra ver aí, mas vamos contar. Isso, vamos falar sobre ela já. E a gente terminou de fazer essa apresentação da música do festival, do Fico, e a gente colocou tudo num canto ali na arquibancada do ginásio e fomos assistir o show do Tutti Frutti, o fechamento do festival. Do Fico. Aí quando eu voltei lá, eu lembro que a gente deixou as nossas coisas todas juntas. Né? E essa guitarra estava no estojo dela e a minha estava no estojo em cima, né? A minha Fain. Terminou o show do Tutti Frutti, tinha 2 Fain lá. Né? Acabou. Era uma vez a minha guitarra. E essa aqui ficou lá, o cara não roubou essa. Graças a Deus. Não sabia o que estava fazendo. Eu não sabia. E como foi que você começou a dar aula? Como eu já fazia nas festinhas dos amigos, fazia aqueles riffs de rock and roll, etc. Um amigo falou para outro que eu sabia fazer e eu já tinha começado a fazer as aulas, já estava aprendendo um pouco de teoria e tal. Ou seja, né, nesse ponto aí eu já tinha chegado em campo harmônico e etc. No boca a boca chegou um carinha que eu ia na casa dele dar aula, aí eu ia lá, a mãe dele me recebia, fazia café com bolo e tal, era muito legal, até um pessoal, gente finíssima demais, né? Mas aí passou para outra, que é o Alexis. Aí o Alexis, esse realmente, ele também devia ter uns 12, 13 anos na época. Alexis Bittencourt, um grande músico da cidade também. O Alexis, hoje ele é assim, o cara, assim, ele toca, um negócio que ele toca lá absurdo, né? Uma coisa impressionante. Ele canta bem e tudo mais.
Alex é um super guitarrista. E aí, eu tava numa época que eu não queria nem saber. Ele queria fazer a aula na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Nessa hora, era a hora do bochicho lá no setor, lá no tinha o Paulistinha, ia todo mundo, a colegada, a mulherada. E aí ele chegava em casa, cara, eu não tava. Eu esquecia que ele tinha marcado aula com ele, cara. Então uma vez eu lembro que minha irmã chegou pra mim, ó, aquele menino fica da bicicleta ficou sentado na frente esperando você horas. Sacanagem com o cara, mas eu também, mas eu vou deixar de ir lá, né? Não tava afim de... Aí um dia eu falei, tá bom, deixa eu dar uma aula pra esse cara, vamos ver o que acontece. Ver se ele tá afim mesmo, se não tá afim, né? Minha primeira experiência como guitarrista, como professor de guitarra. Eu não tinha sido essas coisas. Aí eu dei a aula pro cara, aí ele voltou na semana seguinte fazendo tudo que eu falei, muito mais e com um monte de pergunta difícil. Falei, pô, agora vou ter que estudar pra dar aula pro cara, né? Aí a coisa foi pegando. Passou alguns meses depois, ele já tava tocando. E já onde a gente ia tocar, eles chegavam, davam uma canja antes, já tava rolando La Villa Estrangeato. Já fazia uns sons assim, aquele molecadinha, né? Arrebentando daquele jeito. Pô, cara, que som, não sei o que você dá aula. Não, mas é meu professor ali. Aí ele começou a arrumar aluno pra mim, começou, aí virou uma... Eu nunca fiz uma propaganda de nada, a coisa aconteceu sozinho, né? Sozinho. Uma época, foi a época que eu te conheci, talvez, depois. Foi um pouco depois. Mas naquela época, eu lembro que eu chegava pra fazer aula com você, tinha um cara fazendo antes, tinha um cara fazendo... Eu saía, já tinha um cara esperando. Uhum. Às vezes eu ia na sua casa pegar alguma coisa ou... Tava dando aula, sempre dando aula. Se você não tava dando aula, eu também era amigo do seu irmão. Uhum. E eu sempre ouvia a guitarra, tava lá, tava sempre tocando, né? Dando aula, tocando. Então, bom, começou dando aula assim, aí começou a chover aluno. Até porque eu era um professor de guitarra. Não era uma coisa muito normal isso, uma pessoa que chega, mas eu tenho que fazer aula de violão antes? Eu falava, não. Você pode fazer aula de guitarra antes, mas eu tive que explicar isso até muito pouco tempo atrás. Tá. Até hoje, né? Então, é o famoso da história do poste que mija no cachorro, né? Primeiro você tinha que aprender guitarra, violão para poder tocar guitarra, porque não existia professor de guitarra. Isso virou uma lenda. A lenda de que você, para tocar guitarra, precisa aprender violão primeiro. Que nem para andar de moto tem que andar de bicicleta antes. Isso e vice-versa, né? Sei lá. Não desmerecendo o violão, lógico, né? Aliás, eu fiz aula de violão clássico nos anos 80 e a coisa não me animou muito, porque depois que eu saí do clã, eu queria terminar o curso, né? Porque eu fiz um semestre só. E aí eu encontrei o Newton, que ele tinha terminado o clã. Aí eu fiz aula com o Newton uma época. Newton também foi meu professor depois e também um mestre dos mestres. A referência, total. O cara do jazz em Campinas era o Newton, ele sabia o homem das escalas que subiam e desciam e trocavam rápido e modulado, era o cara, né? Aí eu fui fazer aula com ele uma época também pra me atualizar e terminar o que seria o curso do clã. Aí eu entrei em campamento menor e outras coisas, ele mostrou. E depois de um tempo ficamos amigos, eu ia lá pra gente estudar juntos. Sábado eu terminava, a gente ficava lá, depois a gente esquentava o arroz com bife lá, a gente almoçava lá e tal. Eu me lembro que... Eu até falei pro pessoal que eu tava nessa procurando um professor e acontecia isso muito. Precisa tocar violão primeiro. Eu nem queria tocar violão, não tinha violão. Esquece violão. Eu queria tocar guitarra. Então os meus primeiros professores, como eu contei antes, eram caras do violão que também, né, tocavam guitarra, então não era aquela... E aí eu me lembro de conhecer o Caio, né, nosso saudoso Caio. E a gente saía muito a pé, né? Eu morava ali no centro. Era tudo a pé. Tudo a pé, imagina. E a gente menor de idade, né? Não tinha essa também, né? Era menor de idade e eu conheci o Caio e a irmã dele. Eles saíam muito juntos. No contramão, na época do contramão, o primeiro contramão que o AI-5 e o Banda de São Paulo. E aí eu tava reclamando pra ele, porque os caras da banda já estavam me enchendo o saco, que eu não tava tocando nada, e não melhorava, e os meus professores até então não tinha dado certo, e de repente ele falou de você. Você não conhece o Hélio Valverde? Vai ver ele tocar e tal, e eu lembro que eu fui ver você tocar, eu não me lembro mais que ano que era, eu acho que foi 86 ou 7, já é um tempo depois disso, né? E você estava tocando no Solar das Andorinhas. Já era Luz Azul, hein? Luz Azul era o Pepa. Primeiro era o Mané, depois era o Pepa. Aí já era o Nenê, o Claudinho, teclado. O vocalista era o Renatinho Rossi,
que era dono dessa guitarra aqui. Ele trouxe essa guitarra, deve ter sido 82, se não me falha a memória, que ele foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E... deve estar emocionado. Ela não estava tão bem amada assim na época. Né? Ele era o vocalista dessa banda. Já tinha essa guitarra, ele sempre me emprestava. Eu lembro que uma vez eu toquei na Fábrica do Som, que era o programa TV Cultura, que era mais badalado, quando ele revelou todas as bandas do rock dos anos 80, passavam por lá. Na época da Lira Paulistana também, todo mundo tocava lá. Teve o prazer de tocar nesse programa também, e eu lembro que eu fui com essa daqui. Nem tenho o estojo mais, perdi aquele estojo. Eu mudei de uma casa que a gente alugava e ela ficou no sótão. E a gente arrumou tudo e ficou esquecido lá. Eu só fui... Aquela casa no Taquaral? No Taquaral. Eu lembro que aquele estojo tinha um problema, que naquela época o estojo da Gibson, acho que parece que todos tinham esse problema. Quando fechava, não tinha espaço para isso aqui. Então ela já veio com essa pecinha quebrada. Aí, era ruim de tocar, porque só tinha a rosquinha ali, né? Aí eu achei um cabide da minha mãe lá que tinha esse negócio aqui. Que é exatamente o mesmo negócio, eu nunca troquei. A rosca deu certinho, ele é pequenininho, então fechava o que você tá aqui até hoje. Olha, isso aqui é... História. Nossa. Mas essa guitarra passou a ser minha em 90 e pouquinho, 90, 91, se não me engano, que ele ia fazer, acho que uma viagem. Pra mim já era uma guitarra relíquia, assim, que eu tinha medo de desvalorizar ela se mexesse. Eu não confiava em nenhum luthier, mas tinha que mexer no captador. Esse aqui já estava funcionando metade só, estava lascado. Os traços estavam detonados, já estavam rente, já fretless. Estava fretless. Quando eu fazia aula, eu lembro que... Eu nunca vou esquecer. Essa guitarra, quando eu fazia aula, era os traços originais ainda, né? E aí, eu não tinha coragem de trocar os traços, primeiro porque eu não conhecia alguém que eu confiasse para fazer serviço naquela época. O suficiente para dar uma Gibson pro cara. Todo mundo era meio curiosão de mexer com as coisas, não tinha aula de ter. Era cada coisa. Quando eu te conheci, foi essa história do Caio, eu fui te ver tocar, e aí minha mãe provavelmente deve ter te ligado, marcou uma hora, e eu ainda estava naquela fase da minha guitarra Jennifer com o braço fino, que ligava a guitarra no aparelho de som, não sabia nada de pedal, assim, pra mim era tudo um mistério, uma coisa muito complicada, eu não entendia como que funcionava. E aí quando eu conheci o Hélio, ele já sabia, né, já era o cara que eu tava procurando, que realmente tinha o know-how mesmo, né, experiência de falar sobre as coisas. Porque eu lembro que uma coisa que o Hélio me falou, ele falou o seguinte, a primeira coisa que você precisa pensar em investir, boa guitarra e um bom amplificador. Aí eu pensei, eu não tenho amplificador. Aí você que me deu a dica, era um amplificador um amplificador da fotinha que eu mostrei para vocês, um cubo que a gente chamava, né, de uma marca AC Works, que era feita pelo Marrique, que é era um luthier. Um luthier de instrumentos musicais também, né? Ele fabricava. Eu tive uma Telecasterzinha que fez. Então. De Aguaí, eu lembro que inclusive quando você me deu a dica, eu encomendei, falei com um tal de Newton na época. E depois, anos depois, foi me dar aula também, que é o Newton que você estava falando. Newton Regina. E aí, já comecei a entender melhor, né? O meu primeiro pedal foi um Distortion, ou um Super Overdrive, provavelmente que eu comprei de você também. Então o Elião meio que começou a me ensinar as músicas que eu queria tocar e tal. E como que você lembra dessa... eu lembro da primeira aula. Faz tempo. O buffer aqui tá curto, mas isso eu lembro, porque naquela época acontecia muito isso. Era cabeludão e tal. E as pessoas iam fazer aula quando era adolescente, pós-puber e assim, dizer assim, que acontecia muito, que era o caso dele, né? Eu 12, 13 anos de idade. Ia sempre com a mãe junto, porque a mãe e o pai chegavam lá para ver quem que é esse professor, né? E eu sentia assim, toda vez, eu tava ficando meio acostumado com isso. Eu lembro que sua mãe foi lá me escanear também, né? Quem que é esse cara que vai dar aula pro meu filho? Ela fez a coisa certa, né? Mas também tem que fazer isso mesmo. Então, eu tomando cuidado com as palavras, ficava um pouco apreensivo sobre a primeira aula com a mãe do aluno assistindo, né? Eu lembro que ele sentou na minha frente, mostrou a guitarra, assim, tem essa história dessa guitarra também, e eu olhei, chegou pra mim e falou, quero tocar Kiss. Eu não esqueço por causa disso, cara, eu não quero tocar guitarra. Eu não falo, eu quero tocar guitarra, eu quero tocar Kiss.
Acho que porque você me perguntou alguma coisa assim, o que você, né, como que foi que você se seu interesse pela guitarra? Eu falei, não quero tocar guitarra, quero tocar Kiss. Porque os meus outros professores, que nem o primeiro professor, os Cravos de Jó. O segundo professor, meu vizinho, e também não tocava nada. Então, finalmente, achei um cara, bicho, que vai poder me ensinar o que eu queria, né? E eram poucos os músicos que tocavam igual o Hélio naquela época, né? Que realmente tinha um som que a gente imaginava, guitarra, né? Eu lembro que no começo eu achava que o cabo era pra ligar na tomada. E que o som já ia sair. Primeira vez que eu fiz assim na guitarra, não assim. Olha que perigo, cara. Falta de informação, o que é? O cara quase morreu eletrocutado. Lembrando, né? Aquela época... Nossa, não tinha informação absolutamente nenhuma de nada. De nada, era revista de jornal, biblioteca, emprestar vinil dos outros, gravar fita cassete. Eu ainda tive essa grande bênção na vida, que foi assim, meu pai tinha um amigo americano que ele fazia aquele chequinho, cheque americano não é assim, né? Assim. Eu lembro que ele preenchia aquele cheque, mandava uma carta e começava a cair guitar player gringa na minha casa. Pode crer. Então, todos os anos 80 eu tenho até hoje uma pilha de guitar player gringa, com os sound pages, que eram um disquinho de vinil, papelzinho dentro. Então eu estava sempre up to date aquilo ali. Assim, aprendi inglês aqui, queria tanto entender o que estava acontecendo, que pegar a revista aqui, dicionário aqui, entendia tudo errado, mas ia melhorando, etc. Acabei aprendendo inglês com isso, né? Você me emprestou um disquinho uma vez, que foi a primeira vez que eu ouvi Little Wing. Que era uma versão do Clapton, mas naquela época do Derek and the Dominos. Little Wing. Imagina, cheguei num lugar onde tinha muita informação e talento, e o cara realmente sabia ensinar, tinha paciência. Na verdade, paciência, quando o aluno exige paciência, quando o aluno quer aprender, não precisa de paciência. É gostoso dar aula, eu gosto de dar aula até hoje. Eu sempre falo, se eu ganhar na loteria, eu continuo dando aula, escolho alguns alunos que eu curto, porque é uma coisa que me traz realização. Eu aprendi guitarra porque eu queria multidões, assim, eu queria fazer 20 mil pessoas, que acabou sendo que eu virei professor. Então eu tenho meus mil alunos, só que estão espalhados desde 80 anos e pouco pra cá, né? Quantos alunos será, hein? Cara, não dá pra ter mais milhares, viu, cara? Milhares. Sem exagerar. Os meus amigos da época, ou as pessoas que a gente conhece hoje, mais ou menos da minha idade, todo mundo fez aula com o Hélio. Eu peguei a coisa começando mesmo. Tinha professor de guitarra. Tinha eu e o Newton, mais alguns caras que davam aula de guitarra, eram caras que tocavam em bandas de baile. Tinha o Paulo Henrique, que mora aqui no bairro também. Era uma referência para todo mundo. O Paulão era o cara que tocava guitarra mesmo, né? E já tinha a sua Fender, etc. Da uma geração anterior a mim. Assim, as referências de equipamento de som pra gente eram as bandas de baile dos anos 70. Eles que tinham tudo. Tinham as mesas, pilhado, etc. E equipamento, ia ficar versão popular, mas era outra formação, não era aquele rockão setentão que era mais ou menos a nossa pegada. Isso aí eu era meio pioneiro mesmo nisso. Eu que tinha tirado os solos do Purple, eu tirava Led Zeppelin, etc. Quem fazia era eu. Aí você vê, a minha referência na época era ainda o Kiss, que veio pro Brasil. Então, pra mim, a grande descoberta na época de música, antes foi, como eu falei, os álbuns da minha mãe, que ela tinha Eagles, Bee Gees, Queen, e eu ficava escutando aquilo, mas o grande boom foi quando o Kiss veio pro Brasil em 83. É 83, e é isso que começou a rolar. Então, as minhas referências eram o rock nos 80, mas quem me apresentou Led Zeppelin e Deep Purple, que eu me lembro até hoje, o dia que a primeira vez que eu escutei Smoke on the Water, eu não sabia o que era aquilo, mas era diferente do que eu ouvia, porque era um pouco mais cru e tinha um pouco... não era tão produzido como... o som era diferente, né? Aí, mestre que... Smoke on the Water, Deep Purple, né? Blackmore. Tinha um luthier japonês que estava começando a ficar famoso lá na Lapa. Um tal de Sérgio. O Sérgio sei. Lá em São Paulo, na Lapa. Eu lembro quando eu fui fazer aula com você, porque quando eu comecei a fazer ainda não tinha essa guitarra, né? Aí eu me lembro, às vezes estava com a guitarra, eu falei, uau, que guitarra é essa? Era linda, era branca, né? E aí, até queria que você contasse essa história do Sérgio Tajima. Eu ouvi falar do Sérgio pela primeira vez através do Jaimão Platerol. Esse sim é o cara pioneiro de bateria no Brasil, provavelmente. Grande mestre. Ele foi o professor de todos os bateristas aqui da área, assim, o pessoal saiu tocando muita bateria por causa dele.
E ele que me falou, tem um japonês lá na Lapa aqui, o cara tá fazendo umas guitarras bacanas, tá ficando famoso lá. Pô, me passa o contato dele. Não tinha nem a marca dele, ele tinha uma oficininha lá, escondidinha lá no meio da Lapa, ele ia lá e ele fazia. Aí um dia eu tinha a maior dificuldade, não tinha carro, não sabia andar em São Paulo, sempre que tinha uma carona, com algum amigo eu ia pra lá. E aí eu fui uma vez lá, juntei uma grana, queria uma guitarra nova. Naquela época eu tinha uma Les Paul Janine, cópia dessa daqui. Conheci um sócio dele, não conhecia ele. Aí eu cheguei lá, conversei com o cara, ele pegou a pasta, abriu lá a pasta, começou a anotar as características da guitarra como eu queria e tal. Beleza, paguei uma boa parte, e ele ia embora. Aí sempre não tinha muito como ir lá ver, né? Ligava, como é que tá a minha guitarra? Tá, vamos começar a fazer ela agora. Aí passava um mês, e agora, como é que tá? Tem uma trazinha, mas vai começar agora. Nessa foi quase, acho que 2 anos. E a guitarra não saía. Aí eu ligava lá, não atendia mais, eu não lembro o que acontecia. Um dia, depois de quase 2 anos, eu consegui uma carona, fui lá. E cheguei lá, eu queria falar com... Olha, ele não trabalha mais aqui, não é mais sócio do Sérgio. Eu perdi a grana, perdi a guitarra, fiquei 2 anos sem guitarra, perdi a grana. Aí nessa, mas o Sérgio tá na padaria, daqui a pouco ele volta, aí eu vou esperar. Aí no que ele chegou, eu me apresentei, eu contei a história pra ele, fiz assim, vamos lá ver. Chegou lá, começou a baixar a pasta de guitarra entregue, uma, outra. Nossa, não aparecia, até que ele puxou uma lá do fundo. Ela tá aqui. Sua guitarra não foi entregue. E tá pago mesmo. A parte que você pagou. E aí, no fim, o Sérgio viu o meu esquema. Ele falou, cara, eu tô lotado de coisa pra fazer aqui. Isso aqui me caiu num momento que não podia e tal, mas... eu tô vendo que você esperou, eu vou fazer ela pra você, mas vou aproveitar alguma coisa que eu já tenho pronta aqui, pode ser? Pode ser caprichado. Eu falei, pode ser, beleza. Quero assim, assado e tal. Consegui algumas peças dos Estados Unidos, um jogo Schaller douradinho assim, tinha uma Color, sonho da minha vida, os captadores consegui também. Enfim, eu fui comprando as peças em separado, foi chegando aos poucos dos Estados Unidos quem podia trazer, e eu dei pro cara montar e ficou uma extrato branquinha. Hoje tá com o caju essa extrato, ela ficou branquinha, uma madeira pesada, o peso dessa Les Paul aqui, sem brincadeira. Mas ela era um pouquinho menor do que um extrato, então sei lá que madeira que é aquela que o cara fez, com escala escura, e aqui era o desenho menorzinho do cardstock pequeno de extrato, aquele corte, pintado de branco e com as peças todas douradas. Aí ela ficou muito legal. Uma época depois ele me procurou para perguntar se eu podia emprestar a guitarra para ele fazer umas fotos, né? Que ele ia começar talvez pensar em fazer uma marca, etc. Você vê, Sérgio Tajima, chamava ele de Sérgio. A gente chamava de Sérgio. Ele nem falava Tajima. Não tinha Tajima, era Sérgio Seiji. Eu achava que era Seiji. Tanto que na época que chegou essa guitarra, eu com a minha Jennifer com o braço fino, que já numa época de precisando trocar de guitarra, estava evoluindo, e aconteceu uma coisa parecida com a sua, porque acho que não demorou tanto, mas demorou uns 6 meses para ela ficar pronta. Eu me lembro que na época eu estava pirado no Duck Coat, né? O Duck Coat estava no momento ali, né? E não era difícil de tocar, mas tinha a pegada legal. E eu lembro que quando eu fui buscar a guitarra, ela era diferente. Ela tinha inclusive braço de ébano, que não era para ser, coisas que ele acho que perdi o papel. Você vê, eu perdi o papel das anotações e então a guitarra tá, mas a guitarra tá aí. Ele tinha um X2N na ponte, captador, umas coisas diferentes assim. E então também não tinha logotipo ainda. Nada de logotipo. Era... Falava o quê? Que falava que era? Falava que era a guitarra do japonês da lá. Do japonês lá. Do Sérgio Seiji. Eu lembro que eu fui lá testar a guitarra, eu toquei Duck Coat, as coisas que eu tava aprendendo, que o Hélio tava me passando. E aí eu lembro que o cara falou, tá quase bom, hein, esse solo do Duck Coat. Falta afinar melhor esses bends, coisa que você não esquece. Eu falei, pô, afinar os bends, tal, não sei o que lá. E aí eu lembro que depois de muito tempo, eu acho que isso não chegou a acontecer com a sua, que aconteceu de precisar de uma regulagem nela, no braço, e aí eu mandei a guitarra pra ele, e aí a guitarra voltou com o logo, Tajima, já com esse primeiro logo da Tajima. Era Tajima com pedigree, né, porque era o Tajima que fazia. Era o cara. Tempinhos depois que essa guitarra ficou pronta, a minha Tajima ficou pronta, e eu já tava com pedal,
uma guitarra legal pra caramba, a guitarra era super bacana. E meu amplificadorzinho AC Works, e aí finalmente que eu fui expulso, ou me tiraram da banda, né? Que eu tava. E aquilo foi, agora que eu tô tudo estudando, mas não rolou. Foi bem nessa época que foi decepcionante pra mim. Bobear, até continuei fazendo aula com você, mas dei uma parada, eu tava na oitava série. E eu lembro que daí no primeiro ou no segundo colegial, eu voltei a fazer aula, porque eu já tinha arrumado uma outra banda, que foi uma banda que eu toquei um bom tempo. E... enfim, acontece, né? Quem nunca foi tirado ou teve que tirar alguém da banda. Tomar a lima. Bom, uma coisa que eu lembro é que a gente não usava material, a gente usava um caderno. Inclusive, peraí, aqui ó, eu já não tem capa mais, né? Mas a gente usava material assim, caderno, não tinha tablatura, né? O máximo que tinha tablatura as revistas que o Hélio recebia, as Guitar Players, mas eu não fazia a mínima ideia do que era aquilo. Então, primeira aula, ó, figuras rítmicas. Essa, na verdade... Não deve ser a primeira, Não, né? Tem várias antes dessa, de escala maior e etc. A escala menor, já ter vindo antes disso. Aqui já é começando a entrar em leitura, né? Posólio, rítmico. Passando posólio. As pentatônicas. Sabe o que eu lembro disso daqui? Você me passou esses desenhos de pentatônica, olha como que era passar os desenhos. Partitura. Eu aprendi partitura logo cedo, assim, não tinha tablatura como é hoje, né? Demorei para aprender a tablatura. Escala blues, ó, blues de 12, isso aqui o que? 87, 86, por aí, né? Ó, intervalos. Então, e eu me lembro de uma situação depois que numa dessas paradas, quando eu voltei a fazer aula com você, que eu já estava com uma outra banda mais legal, a gente estava tocando já bastante, e eu voltei a fazer aula com o Hélio, e ele me prestou uma revista, depois desse filme Encruzilhada, que o Steve Vai, e lembro que a gente estava até falando antes, que nessa época eles ganharam melhores guitarristas. Acho que foi em 90, se não me engano, que a eleição da Guitar Player americana deu um empate. 1990. Pro Steve Vai e pro Eric Johnson. O Steve Vai com o Passion Warfare e o Eric Johnson com a Via Musicom. Os dois ganharam o primeiro lugar da Guitar Player, estouraram juntos e tal, e foi uma virada de década mesmo naquela época. Assim, agora vamos estudar esses caras aí, porque agora eles que são a inovação toda. E quem não tinha, né? Quem não tinha, ou pelo menos gravado no fita cassete, o Passion Warfare do Steve Vai, que foi o que? 89? 89, acho que é 90? Eu acho que é 90, eu não tenho certeza. Acho que é 90. E eu lembro que nessa revista tinha uma transcrição da música Sisters. E eu sabia ler partitura, mas eu não sabia o que era aqueles números embaixo. Eu não fazia a mínima ideia. E aí eu cheguei na aula, olha, porque eu tirei aqui. E aí eu lembro que eu toquei alguma coisa dessa introdução diferente do que estava escrito, ou de uma maneira difícil, né, já que eu estava lendo só. E eu lembro que eu fiquei impressionado, porque você tinha sumido uma época, aí você voltou tocando legal, Sister, rapaz, você tava bacana, assim, o cara agora vai. A coisa ficou, ele pegou no breu pra valer, né? E nessa época eu já tinha passado aquela fase fã do Kiss fervorosa, né, eu já tinha... Lógico que eu gostava, mas já estava em outro. Na verdade, eu insistia na partitura, porque a gente considerava a tablatura uma espécie de uma muleta, assim. Tinha uma coisa de ler tablatura que a gente tem. A muleta acabou virando perna, né? Mas se entregasse logo a tablatura pro aluno, o cara nunca mais ia ver partitura. E a gente, na minha geração, que estudei Plant, a gente achava muito importante escrever uma coisa para guitarra que também servisse como flautista. A hora que você tem que ler uma partitura, se você não sabe nota no braço, você não vai ler nada. É importante demais saber isso. Faz parte de interpretar direito uma música. Hoje eu percebo que o pessoal é tão dependente de tablatura que às vezes o cara já toca e toca bem e está evoluindo tecnicamente, mas não sabe que nota que toca no braço. Ah, que nota não sei. Passa um standard pro cara tirar. Aí você dá a partitura pro cara, tá estudando figuras rítmicas simples. Então passa lá Alto Leaves ou alguma coisa que é simples de ler ritmicamente. E aí, então tira essa música aqui. Naquela época que a gente fazia isso, não tinha onde você ouvia aquilo.
você tinha só o papel, às vezes ficava anos, até você achar um LP que tinha aquela gravação, você falava, se quisesse ouvir, você teria que comprar o discão. Ou alguém que tinha, né? E aí eu lembro que quantas vezes eu não passo pro aluno tirar e ele volta tocando, e você vê que ele não tirou da partitura, ele entrou no YouTube e tirou, e veio tocando já com interpretações, né? Fala, bicho, mas você tirou da partitura? Tirei. Mas é uma outra coisa legal dessa época, e que eu tava tocando nessa banda, né? Magos de Outono, depois eu falo mais dessa banda. E que ninguém tinha afinador. E o Hélio já tinha um negócio desse tamanho assim, o que era da Korg? Eu acho que, não lembro se era Korg, acho que era da Korg. Era assim, era para afinar a guitarra, então era desse tamanho, tinha um visor que é um ponteirão mecânico, aí você vai afinar o Mi, depois você vai virar pá, vamos afinar o Lá. Pá! Tinha 6 posições, né? tinha um botão de fogão, era um botão de fogão mesmo, pra virar e mudar pra afinar as notas. Mas era bem preciso, era legal. E aí eu lembro que um dia a gente tinha um show, o primeiro show da banda, que era... E aí ele empresta pra mim, cara de pau, né? Ele me emprestava as coisas, o pedal, era super gente fina, sempre foi, né? E aí ele me emprestou, eu cheguei com o afinador no dia do show, acho que a gente foi o melhor, né? Nunca tocou tão afinado. É a primeira vez, né? Todo mundo afinou junto. Legal. Outra coisa que eu lembro que é legal de falar, que é a banda Golpe de Estado. Lembra do Zenith também? Lembro, lógico. Nossa, eu lembro do vinil. Eu tenho todinho autografado lá por todo mundo. Eu lembro desse vinil na sua casa. Doce Mãe Prostituta. Onde é? Um clássico. Nossa, é onde eles viam, sempre que eles iam tocar em Campinas. Gente boa demais, super competente. É isso aí, eu lembro quando tava esse fervo, né? Que rolou um show do Golpe de Estado. A sua banda na época foi abrir pra eles. Pô, tava muito cheio assim no lugar. A banda cover chamava Deja Vu. Deja Vu. Eu vi em todos os shows do cara, quase todos que a gente podia ir. E eu lembro que ia sempre eu e o Paulinho, que era o batera que tocava comigo na época. Então foi uma fase muito, muito legal. Tá aqui, ó. Aí, ó. Tava dobrado. Pode crer, escala maior, escala bemol, sustenido. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu até contei no vídeo anterior. Cara, isso tava assim no começo. Não. Pode ser que tenha umas páginas perdidas. Perdeu. Já começa em fácil também aqui, ó. Legal. Legal demais. Legal. É muito legal isso aqui. Parece que veio o caderno assim, parece que foi um. É louco, né? Não parece que passou quase 30 anos. Hoje em dia o Hélio continua dando aula particular, também dá aula na School of Rock, né? Os grandes professores lá da School of Rock. E eu vou deixar na descrição, né, todos os links, porque o Hélio é um cara muito internauta, né? Eu vou deixar os links que a gente tem de trabalhos dele. A gente participou junto do Campinas In Concert, né? Que foi uma produção feita aqui com 4 gerações de músicos importantes para a cidade. E o Hélio também está nesse DVD e tem aí no YouTube para vocês assistirem. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem aí para quem está assistindo, para quem, né, busca inspiração, seja para estudar guitarra, para evoluir, né? A gente hoje é legal de mandar essa mensagem para as pessoas. Olha, quase 40 anos depois de sobreviver de música no Brasil, posso dizer para vocês o seguinte: a música é um dom de Deus. Ela pode ser uma bênção ou uma maldição, mas isso é você quem decide. Eu sinto a música assim, cara. Agora, desvirtuando um pouco. Imagina um verme, você nasceu com um verme. Você tem que alimentar esse verme todo dia, senão ele te come. Todo dia tem que tocar, às vezes você está viajando, tem que pegar uma guitarra e fazer assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, senão parece que uma coisa está me consumindo. Então, eu não tenho como equilibrar. Então, a melhor coisa é fazer disso. Quando você nasce com verme, tem que fazer da música uma bênção na sua vida, cara. Não precisa ser um músico profissional, mas se dedique, porque é uma... Só você fazendo para você saber a gratificação que é isso aí, o prazer, que é a terapia, que é... Terapia. Muitas aulas minhas são terapias, às vezes o aluno vai lá para conversar, a aula, o cara sai satisfeito, não aprendeu uma nota, mas né, acaba acontecendo até esse tipo de coisa, a realização é muito grande. Para mim, muitas vezes, quando eu estou angustiado, preocupado com alguma coisa, a única coisa que me cura é pegar a guitarra e tocar. Vai, sertaneja, como artista, é o trabalho, né? Você tem que separar. Uma vez um cara tecladista falou uma coisa muito legal.
o meu trabalho é a música, o meu hobby é a música. Então meu trabalho é para pagar meu hobby. Eu falei, cara, tá certo, é isso aí. Não deixar o motivo que fez você começar a tocar guitarra sumir. Não esquecer. É sonho. Não deixar o sonho apagar. Então, por mais que você está fazendo... Eu recebi essa pergunta no workshop esses dias. Como não fazer para... A hora que você vê, você está fazendo tudo aquilo que você não queria fazer musicalmente. Pelo menos não deixar o sonho morrer, né? Aquela coisa que você mais acredita musicalmente falando, aquilo você tem que preservar. Toque para você mesmo. Fecha a porta e vai tocar para você mesmo. Curta seu bem. Bem preguiçoso.